E se existisse um outro universo igual ao nosso, com um número infinito de terras, com inúmeras versões de você? Basicamente um grande espelho da nossa realidade. O universo que conhecemos começou com a explosão de uma singularidade durante o Big Bang há 13,7 bilhões de anos. E talvez ele não tenha sido o único a nascer nesse momento. Cientistas sempre olharam para o que chamamos de universo observável, ou seja, a parte do universo que somos capazes de enxergar. A humanidade então começou a se perguntar: o que será que existe além dele? A ideia de multiversos ficou extremamente popular com filmes de ficção científica, mas a ciência, desde os anos 50, começou a buscar por sua existência com a ajuda da física quântica. A primeira hipótese que vamos conhecer diz que o espaço-tempo pode ser plano e extenso, muito além do que conseguimos observar, e através dele, incontáveis universos desconectados. As equações mostram que existe um número limitado de maneiras pelas quais as partículas nesses outros universos podem ser reagrupadas. E em algum momento, as realidades começarão a se repetir. Teoricamente falando, a nossa realidade seria apenas uma pequena parte do que está lá fora. E alguém, como você, pode estar vivendo em um universo paralelo semelhante ao nosso. E esse universo pode estar a trilhões de quilômetros de distância ou a apenas 30 centímetros dos seus olhos. Existem muitas teorias que buscam compreender a realidade de uma situação como essa. Alan Guth é um físico e cosmologista extremamente conhecido por seus estudos sobre a teoria da inflação cósmica. Ela descreve a existência de um período de uma expansão descontrolada logo após o Big Bang. Ou seja, o Big Bang não seria apenas um único evento. Existiram outros Big Bangs que continuaram criando novos universos através de um espaço físico infinito, chamado de vácuo falso. E se essa teoria for verdadeira, isso significaria que o universo observável é apenas um de muitos. Einstein nos ajudou a visualizar a física que tornaria isso possível, com a criação da constante cosmológica. No meio das suas equações da teoria geral da relatividade, ele adicionou essa constante para permitir que sua teoria descrevesse um espaço-tempo estático, isto é, um universo que não se expande e nem contrai. Mas, alguns anos depois, descobrimos que o universo se expandia sim, fazendo Einstein voltar atrás dessa modificação. Porém, podemos reaproveitar a matemática por trás da constante cosmológica para visualizarmos o tipo de expansão que existe na inflação cósmica. Agora, só um comentário. Incrível como, mesmo estando errado, Einstein estava certo. E de um jeito bem simplificado, podemos dizer que a constante cosmológica adiciona um tipo de energia em um espaço vazio. Não sabemos muito bem que energia é essa, apenas que ela é responsável por direcionar a expansão. Quanto mais espaço tivermos, mais dessa energia desconhecida haverá. Talvez a energia que empurra essa expansão é chamada de energia escura. Assunto para outro episódio do SciTalk. Essa é uma das principais teorias. O Big Bang não aconteceu apenas uma vez, mas sim muitas outras vezes. Alguns físicos também acreditam que o multiverso seria composto de membranas e dimensões extras. Muito provavelmente, em algum momento da sua vida, você já ouviu falar da teoria das cordas. A teoria das cordas, basicamente, é uma ideia que diz que toda a matéria do universo é feita de pequenas cordas ao invés de pequenas partículas. Nós temos duas regras no nosso universo nesse exato momento. Uma delas é a mecânica quântica, que são as regras de coisas bem pequenininhas, do tamanho de átomos, por exemplo. E a outra é a relatividade geral, que são as regras para coisas bem grandes, como nós, as estrelas e tudo que é afetado pela gravidade. Quando nós utilizamos as regras da relatividade geral em um mundo de coisas pequenas, muitos eventos estranhos acontecem, assim como se utilizarmos as regras da mecânica quântica no mundo das coisas grandes. Então ficou definido, vamos utilizar as regras da relatividade geral para coisas grandes e as da mecânica quântica para as pequenas, exceto por um detalhe muito importante. Nós vivemos em apenas um mundo, e não em dois. Vivemos entre coisas pequenas e grandes. É por isso que cientistas buscam por uma teoria de tudo. E a teoria das cordas parece ser uma boa escolha. O universo então seria composto por filamentos de energia que vibram, expressados em uma linguagem matemática precisa. E essas cordas de energia representam os aspectos mais fundamentais da natureza.
Essa teoria também prediz outros objetos fundamentais. Toda a matéria do nosso universo consistiria da vibração dessas cordas e dos brains. O que faz a teoria das cordas ser muito interessante é o fato de que ela só faz sentido em um mundo com mais de 3 dimensões. Essas dimensões extras estariam embaralhadas em tamanhos extremamente pequenos. Por isso, nunca iríamos percebê-las. A hipótese criada é que o universo que conhecemos seja apenas uma superfície tridimensional acoplada em um super-universo com pelo menos 9 dimensões espaciais. Eu sei, a sua cabeça deve estar explodindo, é bem difícil entender isso. Mas pensa assim, é como se fossem páginas de jornais com as suas superfícies bidimensionais dentro do nosso mundo tridimensional. Essas superfícies seriam as membranas, também chamadas de brains. Por mais avançada que a ciência seja, tudo isso que eu falei não passa de teorias. Mas se eu contar para vocês que existem grupos de cientistas tentando encontrar a nossa realidade espelhada, físicos do Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, Estados Unidos, querem abrir a porta para um universo paralelo. Não é tão fácil, mas parece bem possível. O que você irá precisar é de um reator nuclear de 85 megawatts, capaz de atirar bilhões de nêutrons em um piscar de olhos. A física diz que se você atirar nêutrons em uma parede, nenhum irá passar. Nêutrons são partículas de um átomo com cargas neutras, nem positivos, nem negativos. Mas se algum deles conseguir atravessar essa parede, isso significa que eles se transformaram em suas versões espelhadas, divididas por uma parede entre 2 universos. E há um fato bem curioso de alguns experimentos com os nêutrons. Os físicos observaram que quando eles estão em um feixe de partículas, eles duram por 14 minutos e 48 segundos, até decaírem para prótons. Mas, quando eles prendiam o nêutron dentro de um frasco, por exemplo, ele se quebrava 10 segundos mais rápido. E não existe uma explicação física para isso ainda. Eles são os mesmos em todos os lugares. Não deveria existir uma diferença de 10 segundos no seu tempo de vida. Será que os experimentos deram errado porque, acidentalmente, um portal para um universo paralelo foi aberto? Essa seria, cientificamente falando, a primeira evidência de que existe um universo escondido ao nosso lado. É incrível pensar na possibilidade de multiversos, mas a estatística acaba diminuindo bastante as nossas chances de encontrar um. Existem tantas partículas no universo que, se você contasse, seria o número 1 seguido de 90 zeros. E cada uma delas precisaria ter as mesmas interações durante 13,7 bilhões de anos para criar um universo idêntico ao nosso. Quando refletimos sobre tudo isso, nos perguntamos: será que temos certeza do que estamos tentando afirmar? De jeito nenhum, nenhuma certeza. Uma das primeiras e mais belas páginas da história da ciência é uma passagem no livro Fédon, de Platão. Nessa passagem, Sócrates explica a forma da Terra. Ele diz que acredita que a Terra é uma esfera com grandes montanhas onde vivem os homens. Basicamente, ele está certo, talvez um pouquinho confuso, mas acrescenta: não tenho certeza. E muito mais importante do que Sócrates achar que a Terra realmente era redonda, temos a confirmação de que ele sabia sobre os limites do conhecimento. A consciência da nossa própria ignorância é o coração do pensamento científico. É graças a ele que nós aprendemos muito. Não temos certeza, mas estamos explorando as fronteiras do nosso conhecimento. Tá bom, eu sei. Não é fácil viver com a incerteza, mas infelizmente, há aqueles que preferem qualquer certeza, ainda que infundada, a incerteza que advém do reconhecimento de nossos próprios limites. Saiba que todas as vezes que pensamos em temas que parecem impossíveis de encontrar a resposta, como universos paralelos, transformamos o mundo em algo muito mais extraordinário e profundo do que qualquer lenda que contaram para você quando criança. Mas essa é a natureza da nossa realidade. Pode existir sim, quem sabe, um multiverso que foi resultado de inúmeros Big Bangs. Podem existir sim, muito além do que enxergamos no cosmos, partículas que se reconfiguram de diferentes maneiras, levando a diferentes cenários. Pode ser que o nosso próprio universo seja uma membrana com um espaço infinito de infinitas dimensões. Um universo que se dividiu em 2, em 4, 8, resultando em infinitos mundos. E pode ser que nesse exato momento existe um outro você, pensando se em algum lugar do seu próprio universo existe um outro dele. Qualquer que seja essa possibilidade, a simples existência dela nos motiva a seguir procurando por respostas e novos caminhos.